Oi, gente. Vamos iniciar a mesa. Então, gente, boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindos à nossa edição desse ano da Semana de Fenomenologia da PUC São Paulo. A temática desse ano que a gente está permeando em todas essas palestras de cada dia é a reforma psiquiátrica e a emergência de novos modos de sofrimento epocais. E ela foi construída em torno de reflexões sobre a reforma psiquiátrica, que, ao desinstitucionalizar o tratamento de transtornos mentais, possibilita novas abordagens que reconhecem o sofrimento como uma experiência existencial, influenciada por contextos sociais e culturais. Então, pelas lentes da fenomenologia, a gente consegue compreender esse sofrimento não só numa dimensão clínica, mas também como resposta às demandas e tensões do mundo atual, que evocam uma crise de sentido e a precarização das relações. Na organização da mesa de hoje, estou eu e Isabela. Eu sou psicóloga formada pela PUC, sou preceptora no núcleo de psicologia hospitalar aqui da PUC também, e eu vou estar como mediadora, né? E a Thaís, que ela é aluna do último ano da PUC, vai estar como assistente de mediação aqui me ajudando com a mesa, né? Primeiro, eu queria agradecer também a Ida Cardinale, porque ela é a nossa docente proponente da semana. Então, ela fez tudo isso acontecer, né? Deu a assinatura lá para a gente conseguir fazer esse evento. Também agradecer às editoras Via Verita e ABD por nos fornecerem nossos queridos livros de fenomenologia, que vocês podem comprar também ao final da mesa. E, para a emissão de certificado, a gente vai passar um QR Code. Então, assim, se você já fez a inscrição no evento, na plataforma online, vocês não precisam, é só assinar o seu nome que está na lista. Mas, a Thaís, levanta aí, Thaís. É o papel. Então, esse papel, ele tem um QR Code. Então, se você não se inscreveu, você abre o QR Code, se inscreve e escreve o seu nome de uma forma legível no final da lista de nomes. Tá? Porque daí vocês conseguem o certificado do evento. No meio da palestra, a gente vai passar aí em todos os lugares. Então, a mesa de hoje, a gente tem como título o Fazer da Psicologia no Acolhimento de Pessoas Moradoras de Áreas Livres, Projetos e Experiências de Cuidado. Isso é uma coisa que chama muita atenção na atualidade, né? Então, a gente pensa que cerca de 80.500 pessoas em São Paulo estão sobrevivendo nas ruas hoje em dia, né? E são números que só aumentam, principalmente depois da pandemia. Isso ficou muito alarmante, né? Então, a gente quer tematizar esse problema e pensar isso a partir da fenomenologia, né? Então, começando a contar a história dessa mesa, como que ela surgiu, assim, né? A gente queria falar sobre temáticas da atualidade que tinham a ver com a reforma psiquiátrica. E a gente foi fazendo um brainstorm e eu conheci o Lucas e a Ju, da minha pós-graduação que eu estou fazendo na Santa Casa de Psicopatologia Fenomenológica. E eles estavam fazendo do projeto do SP Invisível. Depois todo mundo vai se apresentar, né? Mas dando uma introdução. E daí eu falei, nossa, vamos chamar eles, né? Muito bom. E daí todo mundo topou, e daí o Léo adicionou, tipo, e por que a gente não tira também esse lugar meio acadêmico das semanas de palestras? Então, por que só uma pessoa com, sei lá, vários títulos, ou muitas publicações, ou, enfim, que tenham muitas coisas no currículo, devem estar nesses lugares de destaque, né? Porque, nesse caminhar da preceptoria, uma das coisas que eu mais gosto de ouvir são o que os alunos falam. Porque eles têm muitas opiniões interessantes, muitas ideias boas, formas de atender. Então, a gente pensou, bom, então vamos chamar a galera da psicologia hospitalar da PUC, que tem muito contato com casos de vulnerabilidade, casos de pessoas que moram em áreas livres. E são coisas que a gente tem que se deparar, né, toda hora, né? E por isso, então, que tem o Vitor, a Gi e a Esté, que estão aqui também para representar os estagiários, para eles compartilharem as experiências deles, né? A bio completa de todos os nossos convidados está no nosso Instagram. Então, Semana Psico e Fenopuc. E é isso. Obrigada por aceitarem o convite, gente. Se vocês quiserem começar a se apresentar também.
Oi, gente, eu sou a Stephanie, eu estou no núcleo de Fenô e estou no núcleo de hospitalar do 5º ano. Eu sou estagiária do Hospital Municipal da Bela Vista e acho que é isso. Eu sou o Lucas, tenho 34 anos, sou psicólogo formado há uns 10 anos, me formei em 2014 pelo Mackenzie e tenho uma trajetória aí desses anos de trabalhar com população em situação de rua. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Júlia, sou psicóloga clínica, formada pela Unip. Também, atualmente, participando aí da pós-graduação junto com a Isa e com o Lucas em psicopatologia fenomenológica pela Santa Casa. E participei, né, do projeto da SP Invisível nesse ano, então hoje a gente vai contar um pouquinho sobre isso. Olá, eu sou a Giovana. Eu também, assim como o Vitor e a Té, eu também faço o núcleo de Fenô e o núcleo de psicologia hospitalar. E eu sou estagiária no Hospital Central Sorocabana, na Lapa. Então, meu nome é Vitor, também estou nesses dois núcleos, hospitalar e fenomenologia clínica, estagiando no Hospital Soares Hungria. Pode passar. Bom, eu vou falar um pouquinho do trabalho atual que eu faço, que é com o pessoal do SP Invisível. Não sei se alguém já viu um pouco o Instagram deles. O SP Invisível ele nasce, na verdade... Por que nasceu o SP Invisível? Há 10 anos atrás ele nasce com 2 jovens. Um deles hoje é o Vinícius Lima e o André Soler. O Vinícius, acho que se candidatou a vereador do Estado de São Paulo para trabalhar a questão da população em situação de rua. A ideia da criação do SP foi para a conscientização social do que é essa população invisibilizada. Então, os posts do Instagram sempre estavam ligados a questões do histórico de vida, a biografia desses sujeitos. E aí a sociedade civil foi tendo mais consciência sobre o que é a população em situação de rua. Hoje, o trabalho foi ganhando bastante corpo. Eu estou desde o ano passado, novembro do ano passado, trabalhando no SP Invisível. E hoje eles criaram, na verdade, um ecossistema para trabalhar com todos os níveis e faixas e questões dessa multiplicidade do que é a população em situação de rua. Então, tem o trabalho com população em situação de calçada, tem o trabalho com população em acolhimento institucional, tem o trabalho com a população que está em autonomia parcial e tem o trabalho com a população que está em autonomia, né? Que trabalham com essa população em situação de rua. Então, esse é um pouco do trabalho que o SP Invisível hoje faz. Então, tem os trabalhos nas ruas, que são os trabalhos mais ligados a um voluntariado, a uma distribuição de comida, um pouco mais com característica assistencial. A Júlia fez parte de uma iniciativa nova, que chama Tenda. Então, a ideia era não apenas servir alimentos e por assim vai, questões mais concretas de alimento, água, mas também um atendimento social, psicológico e com médicos. Então, foi uma iniciativa. Tem um trabalho um pouco mais ligado à questão de capacitação, de acompanhamento individual e acompanhamento coletivo dentro do SP Invisível. Então, são esses trabalhos que são feitos, que a gente fala que são experiências individuais e coletivas que o trabalho realiza. Entrando um pouco mais nessa questão da Fenô, assim, do trabalho que é feito para pensar para essa população, eu coloco aqui mais ou menos 2 grandes coisas. Então, acho que são as experiências que eu fui vivendo com essa população. Então, não apenas o SP Invisível, eu trabalho com população em situação de rua desde 2014, 2015. É um projeto territorial, eu sempre fiz um projeto baseado nos territórios. Eu auxiliei, há muitos anos atrás, a criar um projeto comunitário de acolhimento institucional que está dentro da política assistencial, isso. E foi um trabalho assim que eu uso 2 grandes conceitos, né? Eu coloco ali que tem a questão da EPOQUE, que a Fenô fala muito, que é essa suspensão desse juízo, essa suspensão do que é essa problemática, e o convívio real com o que é a problemática, como que a problemática se apresenta. Então, como que essa situação, ou como que essas pessoas que estão em área livre se apresentam para mim, uma pessoa, e aí olhando um pouco para as questões sociais, branca, que estudou num colégio bom, que tem uma distância muito grande em relação ao que é essa biografia dessas pessoas. Então,
essas experiências que eu fui tendo de muito convívio com elas, tanto no território quanto em projetos distintos, foram fazendo e refazendo o meu fazer dentro da psicologia e pensando quais que seriam as intervenções terapêuticas para um público que não é só terapêutico, que tem várias facetas que vão sendo transpassadas. Então, tem a faceta social, tem a faceta familiar, comunitária. Então, como que a gente vai, usando essa multiplicidade, como que a gente vai ter nesse trabalho? Hoje, pensando em todo esse histórico e no que foi acontecendo, a gente, dentro do SP Invisível, tem um curso que é feito de 2 meses na área de gastronomia. Então, é uma coisa bem básica, assim. Muitas das pessoas que, se você for perguntar, o último censo diz que 70% da população de rua, se você for perguntar qual que é a maior preocupação deles, eles vão falar para você que é empregabilidade. Eu preciso de emprego. Então, como que você vai acessando esse público? Eu já tentei acessar eles por dizendo assim, vamos fazer uma sessão terapêutica? Ninguém aderia. Olha, tem um curso aqui que oferece o trabalho e renda. Você tem interesse? Tenho. Então, essa porta de entrada, a partir da necessidade imediata dessa população, faz abrir um pouco para um trabalho mais educacional e terapêutico. E uma coisa que, para mim, é muito forte é a questão de conviver para intervir. Assim, isso, para mim, é um preceito. Então, conforme a gente está lá no curso com eles, tem uma educadora que é uma professora, 3 vezes na semana, que eles estão todas as tardes. Eu, como psicólogo e assistente social, está junto nessa formação para ir convivendo com eles e aprendendo com eles, para ir, então, entendendo qual que é a intervenção que precisa ser feita para esse projeto de vida que vai se apresentando para nós. Então, que para eles é um projeto de vida, né? A gente não consegue ir para as camadas mais existenciais, e acho que essa reflexão mais existencial que a Fenô traz, eu ainda tenho muita dificuldade de pensar para essa população, porque as questões das necessidades básicas ainda não são supridas. Eu lembro que no começo da minha formação, quando eu ia para os centros de acolhida fazer atendimentos, sempre o questionamento era esse: mas você está aqui como psicólogo para quê? Eu preciso comer, eu preciso ter uma boa dormida, eu preciso ir no banheiro e por assim vai. Então, quando essa camada, de certa forma, ela é apresentada e é suprida, eu entendo que a gente começa a fazer um trabalho terapêutico educacional. Então, acho que eu queria dar esse resumo. Sei quanto tempo que... Pode ir indo? Então, eu queria apresentar mais ou menos... Eu acho que ligado um pouco à questão da fenomenologia, para mim, esses 3 temas são muito presentes na minha vida, que é essa experiência que vai se formando do fazer da psicologia no contato com a população. A época como um preceito da fenomenologia, onde eu sempre... a todo instante... Claro que eu tenho uma vivência, essa vivência vai formando uma biografia minha dentro do que é a questão dessa situação e qual que é a característica dessa população, mas a todo ano eu me refaço nesse lugar que eu preciso, de novo, me aprofundar sobre o que é essa temática. Então, a todo instante, eu estou repensando o que é a temática da população em situação de rua. Então, quando eu me abro para isso, por exemplo, hoje a gente tem fenômenos imigratórios globais. Então, a gente... Num dos nossos projetos que a gente está iniciando na SP Invisível, a gente está atendendo marroquinos, gente do Paraguai, argentino. Então, isso é uma coisa que eu não via em 2015, 2016, por exemplo, dentro até do centro de acolhimento. Então, esse fenômeno que é humano, ele está a todo instante em movimento, e se eu não tiver uma abertura para olhar com clareza ele, eu vou ficar olhando para a população de rua dos anos 2017, que não é a mesma população de rua que se apresenta em 2024, num fenômeno totalmente diferente. Antigamente a gente falava que a drogadição era a grande questão da população de rua, há uns 5, 6 anos atrás. Hoje em dia a gente já pegou gente, por exemplo, com questão de apostas, por exemplo. Tem gente que foi cair na situação de rua por questão de vício em apostas. Então, você tem um fenômeno dessas grandes cidades, e aí a gente... Então, avança a tecnologia, a coisa vai mudando muito rapidamente. Você vai acessando pessoas de perfis muito distintos e você vai descobrindo novos perfis a cada instante. Então, para mim, a Epoquê ela é muito forte nesse sentido, porque eu tento, a todo instante, refazer esse pensamento de quem é essa população, quais são os movimentos dela, como que ela se apresenta para mim, e, a partir disso,
que ações e intervenções eu vou pensar no instante atual, assim. Então, acho que é um pouco isso. Eu só queria fazer uma observação. Quando vocês começarem a fala, para se autodescreverem, eu esqueci de avisar. Eu sou a Júlia, sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho com descolorido loiro, estou usando uma blusa branca e uma calça preta. Eu tive o prazer de participar dessa tenda de acolhimento, aí, esse projeto piloto da SP Invisível. Né? Foi um projeto que iniciou nesse ano e, por coincidência, o Lucas também estava já na minha pós. Encontrei ele quando eu fui no primeiro dia de ação, né? E assim, o que eu quis trazer aqui para vocês um pouquinho, tem uma foto aqui de como foi, né, o momento dos atendimentos, mas o que eu queria focar é a diferença, né, que é o atendimento clínico no nosso espaço confortável, no espaço confortável do profissional, né? E um atendimento clínico nas ruas, em que tem barulho, tem muita gente, às vezes vem crianças ali no momento do atendimento, né? E o quanto o profissional precisa se adaptar também aos ambientes, né? Sair um pouquinho da zona de conforto ali da clínica e poder fazer psicologia, né? Não só estudar, enfim, estar ali na sua zona de conforto, mas também fazer psicologia e aplicar em outros ambientes, né? Uma questão também que eu queria trazer, pensando na fenomenologia, né, a questão da espacialidade. Como eu falei, ali a espacialidade nas ruas é uma espacialidade diferente, né? Muita transitoriedade, muito deslocamento, né? E a gente precisa ir se adaptando a isso, né? Isso é uma coisa que a gente observa muito. Então, às vezes a gente estava ali atendendo o paciente e ele levantava e saía assim e foi embora. E aí, assim, desculpa psicanalistas, mas eu que fiquei com corte lacaniano, assim, né? Eu que fiquei na angústia ali. Falei, pô, mas é porque é isso, né? É uma fluidez nas ruas, né? Às vezes ele saía, ia lá pegar a marmita. Enfim, isso a gente vai se adaptando, né? Também uma questão que eu queria falar é sobre a postura profissional, né, na hora desses atendimentos. Considerando as questões e as condições que essas pessoas vivem, né, qual que é a postura profissional que a gente pode ter? Eu acho que é uma postura que ela é sempre muito focada, 100% no acolhimento, na escuta ativa, e você se permitir ser atravessado pela história dessa pessoa, né? Você permitir ser atravessado pela troca e também trocar com ela, né? Então, é mais isso, assim, focado 100% no acolhimento e escuta ativa, né? Um pouquinho da temporalidade agora, né? Algo que acaba aparecendo bastante. A temporalidade dessas pessoas, ela é um pouco mais presentificada, né? Isso a gente observa também até pelo uso e abuso de substâncias, né? Que é uma forma de presentificar esse tempo. Então, como as demandas de sobrevivência acabam sequestrando, né, a vivência dessa pessoa, né? O tempo ele acaba sendo o hoje, né? Então, eu não sei o que hoje eu vou comer, não sei onde eu vou dormir hoje, né? Enfim, isso acaba mudando o arco temporal dessa pessoa, né? E uma questão interessante também que a gente queria trazer é a questão da corporeidade, né? Que é uma característica muito frequente assim na hora que a gente está atendendo, é que quando a gente conversa com essas pessoas, pergunta a idade delas, a gente se assusta assim com a idade, porque parecem pessoas muito mais velhas do que o que você olha, assim, você fala, 37 anos, e a pessoa parece que tem assim 45, 50 anos, né? E é uma temporalidade aí que você olha um corpo envelhecido, né, marcado pelo sofrimento, um corpo marcado pela invisibilidade, marcado pela desigualdade social. Então, é sempre um impacto isso, né? Enfim, eu queria falar um pouquinho sobre a atitude fenomenológica, né? Eu acredito que seja a ferramenta ideal para esse tipo de dinâmica, para esse tipo de atendimento, porque a atitude fenomenológica ela traz esse olhar disponível e essa ação flexível, né? Então, você lidar com todos esses
essas questões que vão acontecendo no momento do atendimento. E, enfim, é isso, assim. Também, né, a questão da espontaneidade, né, você poder ter liberdade para ser espontâneo ali na hora do atendimento, né? E tudo isso vem a partir da atitude fenomenológica, né? A gente poder olhar para o aqui e agora, até porque essas pessoas que a gente atende, às vezes são sessões de 20 a 30 minutos e eu nunca mais vou ver essas pessoas, assim, não vou ter um acompanhamento longitudinal delas, né? Então, realmente estar no momento presente e estar trazendo essa visibilidade, né? A gente só queria perguntar para vocês quantos anos vocês acham que esse rapaz tem aqui da esquerda? Alguém chuta? 35. Esse aqui da esquerda? 40, 32. Quem mais? Quem dá menos, quem dá mais? Eu falaria uns 49, assim. 49. E o da direita? 35. Oi? 27. 27. Eu daria 25. 25? 24. Ambos têm as mesmas idades, 37 anos. Esse aqui está em situação de rua e aquele rapaz ali eu peguei no Google. Então, mas você percebe, assim, o cuidado, a relação social, essa questão da corporeidade, ela é muito visível. E quando a Júlia fala da questão do sofrimento, os traços na rua estão no traço da pele desse rapaz aqui. Pode falar. Estava conversando aqui com a minha amiga que a gente atua na Cracolândia. E essa questão da idade, a gente percebe que é o contrário. Então, a gente se surpreende, assim, quanto as pessoas parecem mais novas, assim, e... Parecem mais novas? Não. Me perdi agora, mas, enfim. E quanto elas são fortes, assim. Então, também, acho que dentro disso, assim, surgiu a dúvida de onde vocês atuam e... sei lá, com a tenda, né, e tal, ou se isso é uma coisa mais que não tem um lugar fixo, como que funciona isso, assim? A tenda ela foi feita em 16 territórios da cidade de São Paulo. Então, é um projeto piloto. Inicialmente, a ideia era fazer esses atendimentos pontuais com alguns voluntários, médicos, assistentes sociais e psicólogos. Depois, a gente passou por um segundo momento que a gente fez um questionário social e epidemiológico para cada território, para entender a demanda do território. Então, a gente tem mais ou menos aí uma base de 111 entrevistas de 8 territórios, mais ou menos. E aí está sendo compilado esses dados, e são dados do tipo quais são as doenças prevalentes, preocupações que eles mais mencionam, renda, acesso a benefício, por assim vai, para ter no próximo ano uma ação mais consciente e uma diretividade maior para cada território. Porque a faixa, como eu disse lá atrás, é um ecossistema que a gente tem criado dentro do SP Invisível. Então, a população em situação de calçada, a gente vai ter um tipo de atuação com eles. E aí, a partir um pouco desse diagnóstico territorial. Então, esse é um projeto piloto que a Júlia fez parte, porque a ideia inicial era trazer esses voluntários, médicos, psicólogos, assistentes sociais, também para poder vivenciarem um pouco o que quem que são essas pessoas que estão em situação de calçada, por exemplo. Então, era mais uma questão da experiência. Agora, tem um segundo momento que o SP Invisível participa, que aí eu ajudo a coordenar, e a Júlia não está com a gente, que é o trabalho com acolhimento institucional. Então, aí a gente trabalha com a rede, tanto CAPS-AD, quanto Centro de Acolhida, que é a rede do SUS e do SUAS. E aí é um curso de gastronomia que a gente oferece dentro da faculdade do Anhembi Morumbi para essa população. Aí lá a gente faz um trabalho um pouco mais individualizado, mais coletivo, com oficinas de trabalho, com reinserção nesse mercado de trabalho para quem realmente tem interesse. A gente faz uma triagem, porque a gente fez um estudo de que perfil que é esse que a gente entende da população em acolhimento institucional, que a gente pode realizar esse tipo de trabalho.
E a gente tem um outro estágio, que é o estágio de pensar projetos para a população que está em autonomia parcial. O que é autonomia parcial para a gente? São pessoas que estão, por exemplo, estão em república e têm algum tipo de renda já, mas não saíram dessa situação, ainda estão em situação de rua. E aí a gente tem que é o ingresso de muitos imigrantes vindo da África, vindo da América Latina, que estão muito nesses lugares. Então a gente tem uma questão mais multicultural que a gente está começando a lidar agora com isso. E aí o nosso trabalho, por exemplo, é fortalecer um pouco esse, não sei se a gente pode falar plano de carreira para esse público, porque esse plano de carreira é um do simbólico mais de outra classe social, mas de pensar um pouco esse projeto de vida deles para a autonomia, vamos pensar. Então a gente tem, o SP Invisível tem pensado, tem estudado quais são os perfis da população em situação de rua para ter práticas mais assertivas. Então, tem muitos projetos acontecendo em paralelo, e muitos projetos pilotos ainda em estudo, entende? Então, é uma coisa que está em aberto ainda. Então, está espalhado por São Paulo, em todas as zonas. Está espalhado por São Paulo. A gente tem, tanto na Patriarca, como São Bento, como no Ceasa, quanto Floriano Peixoto. Então, tem pulverizado um pouco esse trabalho da tenda. Tá. Agora, o trabalho de acolhimento institucional a gente faz ali na região da Moca. Então, é mais territorial. Então, a gente pega... Arsenal, que é um centro de acolhida que tem ali do lado, a gente pega São Leopoldo, a gente pega os serviços do território para fazer esse tipo de acompanhamento, de trabalho. A gente tenta fazer um acompanhamento com essas pessoas que passam pelo curso de pelo menos 6 meses para entender quais são as trilhas que elas vão ter pós formatura de 2 meses. Se elas vão continuar no mercado de trabalho da gastronomia ou se elas vão querer ir para outros lugares, e aí a gente vai tentando pelo menos entender qual é esse projeto de vida e como a gente faz esse tipo de acompanhamento com ela. Entendi. Obrigada. Então, agora eu vou falar um pouquinho... Tá bom o som aí? Sobre como é, né, nossa experiência aqui, nós 3 como estagiários, né, de um hospital. A gente sabe que tem pessoas de outros anos aqui, pessoas que nem são da PUC, então... Só contextualizando um pouco, a gente está no núcleo do 5º ano, né, que tem duração de 1 ano, em 3 hospitais municipais diferentes, né, que são do SUS ali, geridos por OSs diferentes. A gente faz atendimentos individuais nos hospitais, em quartos com múltiplos leitos, então, né, isso muda também, né, a questão do setting aí, que foi comentada também, né. Não é um setting convencional, né, uma sala fechada, que o sigilo é algo facilmente assegurado, né? Então, às vezes, a gente está conversando com o paciente, chega uma enfermeira para trocar um acesso, sabe, durante o atendimento. Também acontece de ter trocas entre os pacientes que estão, né, um ao lado do outro. Enfim, isso modifica o nosso atendimento, mas não o impossibilita, né? Acho que traz outras possibilidades também. Tem a questão do tempo também. Falei. Não, eu ia falar que também tem a questão do tempo. Então, diferente de um atendimento na clínica, por exemplo, não é um acompanhamento terapêutico que dura muito, que você vai estabelecendo uma evolução terapêutica com a pessoa. Muitos atendimentos são pontuais, assim. Então, você vai atender uma pessoa, talvez, sei lá, 2, 3 vezes, e ela vai ter alta e você nunca mais vai ver. Então, isso muda bastante, assim, o nosso atendimento. Né? E dialoga um pouco com o que a Júlia falou, né, também, de às vezes não tem um acompanhamento longitudinal, né? Então a gente está ali muito por aquele atendimento, aquele encontro com aquela pessoa, e às vezes a gente atende uma vez, às vezes 5 vezes a mesma pessoa. A gente vai 2 vezes por semana, né? Só que o paciente teve alta, ele teve alta, né? Então a gente só descobre isso na hora, inclusive no dia que a gente vai até a instituição, né? E aí falar um pouquinho do ambiente hospitalar, que é um ambiente bem frio, assim, né? Tipo, paredes brancas, todas as pessoas vestidas de branco, usando jaleco. Um ambiente onde todo mundo está muito apressado, né? Indo de um lado para o outro, muitos corredores. É um lugar que você muitas vezes não sabe o nome do profissional que está ao seu lado, sabe? Demora anos para a equipe se conhecer. E acho que, enfim, tudo isso influencia, assim, a relação entre a própria equipe e entre também pacientes e profissionais, né? Contato com o sofrimento também, né? Muitas pessoas sofrendo perto. Sim. Não ajuda muito. Inclusive, esses quartos compartilhados, né? Uma pessoa, às vezes,
né? Eu já atendi casos que uma pessoa estava berrando atrás de mim enquanto eu estava tipo, conversando com alguém, sabe? E não tem como isso não influenciar de alguma forma, né? Profissionais sobrecarregados também, a gente vai trazer um pouquinho assim algumas críticas ou situações que foram difíceis assim com alguns profissionais do hospital, mas só para falar que não é uma crítica a profissionais específicos, né? Acho que é uma coisa estrutural também de sobrecarga, de alta demanda, né? Muitos pacientes são cuidados por uma só enfermeira e auxiliar técnica, né? E o nosso cuidado no hospital diferente de todos os outros profissionais, né, que estão cuidando daquele corpo que está adoecido, né, seja pela quebra de um braço, seja por uma doença pulmonar, a gente está cuidando lá das pessoas que estão adoecidas e do sofrimento delas durante esse período de adoecimento, né? Então acho que aí entra um pouco, né? A gente poderia falar que os outros profissionais trabalham com o corpo da pessoa, o corpo físico, e a gente com a corporeidade da pessoa, sabe? Tem mais a ver com isso, assim, como uma pessoa sente, significa o seu adoecimento, sabe? Isso é uma questão que muitas vezes atravessa o nosso trabalho, né? Quer falar aí da alta? Tem uma questão também no atendimento no hospital que a gente vê muito, já que a gente atende muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, que é o seguinte, né? Segundo a Lei 8.080 de 1990, ela estabelece um atendimento integral. Então, isso envolve quando ela chega no hospital e quando ela sai do hospital. Ou seja, uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, ela não pode sair do hospital sem ter para onde ir, né? E aí entra um problema que a gente vai falar também, que é a questão de pessoas que, né, moravam num lugar, numa área que eles podiam ir para onde eles quisessem, ficam morando no hospital, né? Então passa a situação de saúde e eles continuam lá. Então essa é uma lei basicamente que foi positiva, assim, é um cenário que antigamente uma pessoa que não tinha para onde ir era literalmente tipo jogada para fora do hospital e ficava na calçada na frente do hospital, porque você poderia dar alta para essa pessoa e ela, enfim, fica desassistida e muitas vezes precisando de cuidado também, né? Porque você logo depois que você é desinternado, é uma palavra ruim, né? Que você tem alta hospitalar, tipo, você muitas vezes ainda está precisando de um certo cuidado, né? E ir para a rua direto, tipo, é uma coisa ruim. Mas o que acontece é que muitas vezes demora meses para se conseguir vagas em algumas instituições. Aí, entre parênteses, está escrito CAES. Basicamente, é um tipo especial de centros de acolhida, né? Centros de acolhida são serviços que ofertam acolhimento provisório para pessoas adultas em situação de rua, e os que mais estão espalhados aí pela cidade são centros de acolhida para adultos. Mas existem alguns centros de acolhida especiais aí para idosos, mulheres trans, catadores, enfim, tem algumas populações específicas que são contempladas. E aí, muitas vezes, o centro de acolhida que as pessoas têm que ser encaminhadas após um período de estadia no hospital é para um centro de acolhida especial para pessoas em período de convalescença. Então, né, um centro de acolhida que tenha um cuidado da área médica também. E aí, basicamente, que as pessoas ficam, às vezes, meses e meses esperando uma vaga. Só tem 2 desses centros na cidade de São Paulo inteira, que é tipo um absurdo, uma cidade de mais de 11 milhões de pessoas, né? Então, acho que é aí que a gente entra aqui nessa mesa, né? Por isso que essas pessoas muitas vezes ficam muito tempo lá, e acho que é com essa especificidade que a gente vai falar aqui, né? Um pouco sobre o que a gente observou ao longo do nosso estágio e como se dá o cuidado com essas pessoas nessa instituição. Falar dos hospitais que a gente está? Então, eu estou no Hospital Municipal da Bela Vista, que é um hospital ali da região central. E, por conta disso, ele é um hospital de referência das pessoas da região do centro. Mas, principalmente, ali da região da Cracolândia, daquela região da Praça da Sé. Então, é um hospital que acolhe realmente as pessoas em situação ali de área livre, né, que não tem para onde ir. É o público principal desse hospital.
Os 3 hospitais, eles são hospitais de referência, né? É bom a gente lembrar. O meu é o Hospital Central Sorocabana, que fica na Lapa. E também a mesma coisa, né? Um hospital de referência que acolhe o pessoal de lá e aí acaba recebendo muitas pessoas em situação de área livre também. E eu tô nesse hospital aí que chama Soares Hungria, ali em Pirituba. Então, a gente vai falar um pouco sobre alguns casos atendidos por nós, né? Vou começar falando da Júlia, que tem 34 anos. Imagino que ela se declararia como mulher parda, tenho certeza. Mas ela é uma pessoa que estava em situação de rua há alguns anos já. Ela foi internada por conta de um machucado em que ela fraturou a sua perna esquerda, né, na região da tíbia. E ela teve que fazer uma cirurgia complexa, que envolveu a colocação de pinos. Então, por isso, uma recuperação um pouco mais difícil, né? Foi uma fratura exposta, ela ficou com uma cicatriz bem grande, assim. A sua mãe havia falecido poucos meses antes de sua internação. Então, embora ela tivesse situação de calçada, enfim, a sua mãe era uma pessoa de referência que ela visitava. E ela ia lá, tomava um banho de vez em quando, dormia alguns dias, depois voltava para a rua. E ela era diagnosticada com um transtorno de personalidade, que era borderline. Ela fez avaliação com uma psiquiatra lá do hospital, que teve uma atuação que aí eu julgo bem duvidosa, assim, que tirou algumas conclusões bem apressadas sobre o caso. Acho que mais para frente eu falo um pouco sobre isso. E ela estava em intenso sofrimento devido à sua internação prolongada, né, por conta dessa demora para achar vaga. Ela estava gerando problemas com a equipe. Então, né, a enfermeira falava, depois do meu primeiro atendimento, né, que foi a enfermeira que disse para eu ir lá falar com ela, ela diz: olha, ela só tem essa cara de boazinha, viu? Ela é fogo, reclama muito, não quer operar, não queria operar, não queria remédio na veia, faz tumulto. Aí, beleza. Depois ela teve uma segunda fala. Ela brigou com a família inteira, ninguém mais quer ficar com ela, tipo, tá jogada. E aí depois ela me disse, já ouvi falar que ela já botou fogo na casa da mãe dela. E aí, tipo, sabe, como, sei lá, isso é muito comum, né, da gente ver nos hospitais, de maneira geral, esses... O estereótipo, né? Uma estereotipização. Estereotipização. Eu só falei a palavra rápida. Mas como isso acontece, né, e vira um boato, assim, também, né, entre os profissionais, uma fofoca ali do mal, essa, que tipo estigmatiza ainda mais, né, alguns grupos em específico. A gente vê isso acontecendo muito com pessoas em situação de rua, né? E aí, basicamente, foi encontrada uma vaga para ela depois de 30 dias. E aí a psiquiatra, não sei qual foi o raciocínio dela, mas achando que talvez ela fosse causar algum problema nessa saída do hospital, deu muitas medicações para ela, e aí ela ficou muito sonolenta, sem conseguir andar, e ela não foi aceita na instituição. Então, basicamente, eu copiei o que estava escrito lá no relatório, que a paciente não reunia condições de independência necessária para ser admitida. Então, ela foi reinternada, rehospitalizada, e perdeu sua vaga. Basicamente, quando isso acontece, você vai lá para o fim da vaga. E aí isso gerou um grande incômodo, né, para ela. E, enfim, ela se incomodava com não ter nada para fazer lá também, né, ficar deitada o tempo todo sem fazer nada. E os profissionais tinham uma postura, muitas vezes, de ignorá-la, ou de desmerecer o que ela estava falando, sabe? E, enfim, mas aí depois ela teve alta, cerca de um mês depois disso. Aí ela girou a fila de novo. Vou falar um pouquinho sobre minhas intervenções aí no caso, só para, né, como a gente está falando de psicologia aí, que no início dos atendimentos ela estava assim, um sofrimento muito intenso. Então ela olhava para mim e falava: quando eu vou embora daqui, doutor? Fala para o médico que eu quero ir embora. Você pode chamar assistência social? E ela falava assim com um tom muito emotivo, muito angustiada, repetindo essas frases assim sem parar. E até para mim e para outros profissionais que passavam ao seu lado também. E aí as pessoas... ninguém parava para escutá-la, sabe? Para parar do seu lado e conversar um pouco com ela e ouvir o que ela tem a dizer, né?
Então, a minha conduta, né, em primeiro momento, era acolhê-la, né, me solidarizar com o sofrimento dela, mostrando que me importa o que ela tem a dizer, né. E aí, a partir desse primeiro momento de contato, eu falava para ela, olha, eu vou conversar com o pessoal da assistência social para que eles venham te informar sobre o andamento da sua solicitação. E aí eu ia lá para a sala das assistentes e com o intuito de sensibilizá-las quanto ao caso, sabe, pedir para que elas passassem lá assim que possível, mesmo que não tivesse uma novidade, sabe, uma atualização, porque às vezes demora para ter uma atualização mesmo, mas explicar que, olha, você continua aqui, o seu nome está no cadastro, né, o e-mail já foi enviado, e, enfim, dar esse contorno, sabe, explicar que ela não está, enfim, que ela não está ali por acaso e totalmente desassistida, né? Acho que ela estava desassistida nessa parte de ter uma humanidade enquanto estava lá internada, sabe? Mas, enfim, e depois de conversar com as assistentes sociais, voltava para ela e aí ela me agradecia e aí a gente continuava conversando sobre o que ela quisesse, basicamente. Então aí tem um pouco, né, da Fenô aí de ter essa atitude de um olhar disponível, da espontaneidade, né? O que aparecesse era importante de ser conversado, independente do que fosse, né? E aí, com o tempo, a gente foi criando um vínculo, né, de confiança, até de afeto. Inclusive, quando ela me disse sobre essa sua reinternação, nossa, foi tão trágico que eu soltei uma risada, assim, falei, nossa, não acredito, e aí ela riu junto também, ela falou, ai, meu Deus, o que está acontecendo? E aí, sabe, mas sentia que era um momento que ela se sentia em contato com alguém, de fato, assim, e ela dizia que não tinha nada para fazer lá. A partir disso, surgiu a ideia de buscar um livro emprestado na biblioteca lá do hospital. E aí, enfim, ela ficou com esse livro um tempo, gostou do livro, até foi cômica, assim. Teve uma situação cômica, mas não sei se vai dar tempo de falar hoje. Mas é isso. A ideia, assim, o intuito dessas intervenções foram auxiliar aí para que ela passasse esse momento tão difícil aí de uma forma um pouco mais leve, né? E aí teve um dia que ela me disse algo que para mim é um pouco simbólico, assim, que ela me falou que fica feliz quando os profissionais vêm aqui me visitar. E para mim essa visita, assim, fala um pouco de um acolhimento, de um aconchego, de um cuidado, como isso é importante, né? Não só olhar para a pessoa como um pedaço de carne e ossos que está ali deitado, sabe? E aí eu vou começar a falar um pouquinho da temporalidade ali do hospital, que no hospital o tempo passa de forma diferente, né? Então, aí existe, para quem está um pouco mais familiarizado, né, com a Fenô, o Cronos, que é o tempo cronológico aí do relógio, né, que passa sempre de forma inexorável, e o Kairos, que é um tempo da vivência, né, um tempo que às vezes a gente sente que o tempo passa muito rápido ou o tempo passa muito lento, né? E no caso dela, o tempo não passava para ela, sabe? Ela me dizia isso em vários momentos, e aí às vezes a gente até tinha assim uma notícia de que, olha, talvez daqui 2 dias deve arrumar a vaga. Aí ela, não vou aguentar 2 dias, meu Deus do céu. Sabe, para ela era uma eternidade 2 dias, assim, pro nível de sofrimento que ela estava passando, né? Relacionado à temporalidade também tem a questão da perda de referenciais que se tem nesse ambiente, né? Que é fechado, que tem só uma janelinha ali, que para você ver se está de dia ou de noite. E aí isso atrapalha também, né, a entender essa passagem do tempo. E, basicamente, as pessoas percebem que está de dia ou de noite, muitas vezes, por conta da troca de turno dos profissionais, assim. As luzes ficam acesas, muitas vezes, também à noite, porque tem pessoas que precisam de cuidado, né? Tem também o barulho, tem várias coisas envolvidas que dificultam também que a pessoa durma, né? Então, dificuldade para dormir é uma coisa bem comum para vários pacientes e, no caso dela, isso também acontecia. Puxar esse gancho um pouquinho do Vitor, que ele falou de temporalidade, eu vou puxar um pouquinho para a espacialidade, que eu vou falar de um caso também.
Eu acho importante a gente pensar que, para uma pessoa que está em situação de rua, né, o mundo que ela conhece, o que ela habita, né, é muito inconstante, é muito inseguro e é muito aberto, querendo ou não. Né? Então, o hospital, muitas vezes, ele pode ser visto como uma prisão para essas pessoas. Né? E, puxando um pouquinho do Heidegger também, ele fala que o habitar não é só em questão de espaço físico, mas é o seu modo de ser no mundo, que se dá pela familiaridade. Então, tipo, o que a pessoa que está vivendo ali na rua, ela está familiarizada? Ela está familiarizada com a inconstância, com não ter para onde ir, não ter 4 paredes fechadas. E quando ela chega no hospital, que ela não pode sair, né, quando ela tem uma alta, é muito difícil dela conseguir se adaptar. Né? Vira, muitas vezes, um aprisionamento. E aí eu tenho um caso também que é um pouco parecido com o do Vitor, né, de um senhor de 61 anos, vou chamar ele de José. Quando eu atendi ele não era mais uma pessoa em situação de rua, mas ele tinha sido, né, ele estava morando num albergue. E aí o que aconteceu? Ele teve um AVC, teve que ir para o hospital, e quando ele teve a alta, né, que ele ia voltar para o albergue que ele estava, o pessoal do CRES foi lá, né, junto com o pessoal desse albergue, viram a situação dele e falaram, olha, não tem como ele voltar. Ele tem que ir para um lugar que tenha cuidado especializado, né, que aí entra o centro de acolhida também. E aí entra a grande questão de não tem vaga. Então, colocaram ele na fila para ele esperar, e ele morou no hospital por um ano. Ele entrou lá dia 1º de outubro de 2023, e por 2 dias ele não completou um ano lá, porque ele saiu dia 29 de setembro. Então, assim, o atendimento com ele foi diferente, inclusive, do que a gente está acostumado de atender no hospital, porque aí se tornou até um 7,5 terapêutico, 5, que a gente está acostumado na clínica, porque foi um acompanhamento muito longo, né? Desde o começo, assim. E o que eu percebia muito era que a situação dele não era mais uma situação de saúde, né? Tipo, ele tinha diabetes, ele tinha os cuidados, os exames que tinham que fazer com ele, mas virou uma situação social. E quando vira uma situação social, não é mais uma prioridade, né, de atenção. Então, o que acontecia muito era dele ter discussões na equipe, né, com a equipe, sentir que ele estava largado, que ele estava abandonado, porque ninguém ia lá falar com ele. E aí tinha questões também de, né, que chegou a dar, inclusive, uma questão comigo quando eu fui atender, que era, ele se apegava muito a certos objetos da rotina dele de cuidado, que, para mim, no começo não faziam muito sentido, mas depois eu fui entender que não eram sobre os objetos em si. Né? Então, por exemplo, tinha um shampoo, né, um shampoo... Tá certo isso aqui? Tá. Tinha um shampoo que ele gostava muito de usar, que era aquele shampoo Clear do Cristiano Ronaldo, não sei se vocês conhecem. Ele gostava muito desse shampoo, né? E o shampoo de hospital não é muito bom, né, gente? Pelo amor de Deus, é meio esquisito. Então, ele não gostava de usar o shampoo do hospital, e aí ele ficava muito bravo, porque ele não tinha como usar o shampoo que ele queria. E aí, na hora que ele me falava isso, eu ficava, cara, eu posso usar o shampoo que eu quero toda hora. Eu posso usar as marcas de condicionador, de creme que eu posso toda hora. Por que ele não pode? Né? Imagina você não poder decidir nem tipo, o shampoo que você vai usar. E ele se apegava muito nessas questões que, pra gente, são coisas muito básicas, assim, muito pequenas. Mas, para ele, era tudo. Então, o shampoo que ele queria usar, o jeito de fazer a barba. Então, ele gostava de passar o pincel e depois, né, passar o creminho dele. Não tinha essa opção lá no hospital, porque não tinha como eles disponibilizarem tudo lá, né? Então, e isso deixava ele muito angustiado, assim, de ele ficar muito, muito triste. Ele já chegou a chorar para mim falando, né, sobre toda essa situação, porque ele se sentia deixado, ele se sentia abandonado. Ele sentia que, como ele não tinha o contorno de mundo dele, que eram esses objetos, né, que eram esses cuidados, a familiaridade dele era esse contorno de mundo. Então, como ele não tinha isso, ele se sentia perdido, assim, né? Ele estava lá jogado, abandonado, chegou a brigar várias vezes com o assistente social, com o enfermeiro, com o médico, porque eles falaram, olha, não tem como a gente te dar o que você quer aqui, né? Não é o nosso papel. E ele ficava muito bravo, porque, pô, eu tô presa aqui, né? Tô há 1 ano aqui, não posso sair, e eu não posso ter o que eu quero, não posso ter os cuidados, o pouco que eu tenho, o pouco que eu conheço na minha rotina,
eu não posso ter isso de novo, né, aqui dentro. Então, foi difícil, né, da gente conseguir manejar, mas eu percebi que o que ele precisava mesmo era alguém que conseguisse entender, que conseguisse estar lá disponível para ele reclamar, para ele, né, xingar, para ele falar que merda que está essa situação. E eu acho que assim a gente foi criando um vínculo muito legal, né, que foi se estabelecendo aí. Depois de um ano que ele saiu, eu fiquei até triste com isso, né? Fiquei feliz que ele conseguiu a vaga, mas enfim. Tem toda uma questão de familiaridade, espacialidade no hospital, principalmente para essas pessoas que estão em situação de rua, né? Que eu acho que é muito mais intenso do que seria para nós, né? Para a gente seria horrível ficar um ano no hospital, né? Ninguém consegue pensar nisso. Mas imagina para essas pessoas que estão acostumadas a tipo elas não vivem entre quatro paredes, né? Às vezes elas vivem, mas é uma questão muito de mudança, de inconstância. Então, enfim, era mais isso que eu queria falar. Né? Acho que a Júlia falou um pouco disso, né, também, do deslocamento, transitoriedade, né? É totalmente diferente da nossa vida, que atravessa, né, a população, né? Eu esqueci de me descrever também, né? Eu sou uma mulher branca, ruiva, estou com uma camisa azul. Acho que é isso. Eu sou um homem branco, estou com um casaco marrom. Mas aí, continuando a falar de espacialidade também, voltando para o meu caso um pouco, né, acho que o Gigi acabou de falar um pouco disso, né, que é uma situação de perda de autonomia, né? Você está lá, é proibida a circulação, inclusive mesmo dentro do hospital, né? Os pacientes não podem sair do leito para dar uma volta nem pelos corredores, assim. Então, você tem que ficar literalmente ali em cima da sua caminha ali. E, enfim, não pode sair nem para fumar um cigarro, inclusive. Eu notei isso porque a Júlia, ela fumava, ela era fumante. Então, ela usava, né, aquele adesivo de nicotina e é isso. Você não tem outra opção assim mesmo. Assim. Ela queria fumar um cigarro, não pode, é proibido sair. Isso era uma coisa que incomodava muito ela, inclusive. Assim. Uma pergunta para você. Eles tinham tipo um lugar para passear, assim? Porque no nosso hospital não tinha. Era tipo em quatro paredes mesmo. Eles não tinham como então, sair. não. O hospital ele fica num lugar que poderia ter. Tipo assim, ele é meio que um complexo. Assim, tem um hospital, tem uma UPA embaixo. Assim, é como se fosse um lugar arborizado que, sei lá, se tivesse algum profissional que pudesse fazer isso, eles poderiam ir acompanhados, sabe? Inclusive, eu já fiz isso com outros pacientes, assim. Mas com ela não pude fazer isso. Tive a ideia, mas acho que a equipe não gostou da ideia, sabe? Porque talvez ela ia ficar pedindo para outras pessoas para ir fumar, enfim. Por uma questão de falta de profissionais mesmo, acredito. Eu fiquei pensando, Vitor, que você tira toda a possibilidade da pessoa de fazer escolhas. Total. Nisso que a gente vê muito na Fenô, né? Da pessoa ter que lidar com as escolhas que ela faz, de se responsabilizar pelos efeitos dessas escolhas e, enfim, do que ela precisa para ser quem ela realmente é. E você tira tudo isso da pessoa, né? Então, ela não consegue ser quem ela realmente precisa ser, né? Eu acho que aí entra um pouco do nosso papel quando a gente se interessa pela vida daquela pessoa, quando a gente se interessa em escutar, para além do sofrimento dela, mas para além do sofrimento dela, o que ela está pensando, o que ela quer, como que eu posso auxiliar ela, seja por meio de um livro, ou a gente tem um colega lá no Bela Vista, que é o Johan, que ele leva a paciente dele para passear no corredor, e acho que só disso já dá a possibilidade da pessoa se apropriar dela mesmo naquele ambiente que tira isso, né? Total. Só para complementar. Tem uma fala até um pouco emblemática, assim, que teve um dia que eu perguntei para ela: do que você está sentindo mais falta? Ela olhou para mim e falou: da minha liberdade. Quase desmaiei, fiquei quieto. Nossa, entendo. Difícil. O que você fala numa hora dessa, né? Continuei assim, acolhendo, né, em silêncio um tempo e fomos conversando a partir daí, né? Mas é uma fala intensa, né? E aí, pensando nessa espacialidade, assim, mas para fora do hospital, ela é uma pessoa que foi nascida e criada no bairro de Perus. A família dela é de lá, ela estava acostumada com o bairro e ela queria voltar para lá. Então, né, embora ela fosse uma moradora de área livre, ela dormia em lugares fixos. Então, era num viaduto específico, embaixo de um viaduto específico, numa calçada específica, conhecia as pessoas do bairro, os lugares, tinha familiares que moravam lá. Então, você acaba criando também, né, um vínculo com o território, né?
E ela também tinha vinculação com profissionais de alguns serviços, como da UBS, né, através do consultório na rua, do CAPS e também do SUAS, né, do Serviço de Assistência Social, que é o CREAS. Então, ela era vinculada com os profissionais de tal serviço que até fizeram visitas para ela lá no hospital. E aí, em supervisão, né, a gente, conversando sobre isso, pensamos, nossa, vai ser importantíssimo que ela consiga uma vaga para um serviço perto do território dela, onde ela mora, sabe? E aí, conversando com a assistente social, que ela me disse que só tem 2 centros de acolhida especiais para pessoas em período de convalescência na cidade. Acho que eu já falei isso, né? Dei spoiler antes. Mas, então, isso mostra, né, acho que um pouco do que está aí no slide também, poucas vagas e baixa quantidade de serviços especializados, né? Então, como seria importante ter uma maior territorialização, né, desse serviço, uma capilaridade maior. Enfim, ela acabou tendo alta hospitalar, mas essa vaga que ela foi encaminhada era longe do seu território, né? Ela foi lá para Bela Vista, e aí ela acabou evadindo. E a última notícia que eu tive dela, né, através das assistentes sociais, foi que dias depois ela estava com o ferimento mal cicatrizado e acabou indo para um pronto-socorro na Lapa. Então, enfim, essa foi a última notícia que eu tive dela. Acho que pode passar. Acho que a gente já falou sobre isso, né? Eu vou acrescentar uma coisa que eu acho que a gente não falou muito, que é sobre a questão da corporeidade, né? Eu acho que eles já falaram, né, bastante sobre isso, mas eu acho que tem uma questão da corporeidade que a gente não falou, que é quando você é uma pessoa em situação de rua, muitas vezes você é desumanizado, né? Então, parece que muitas vezes você passa a ser visto como um objeto da paisagem, assim, né? As pessoas esquecem que você é um ser humano. Então, tem muito essa invisibilização, né, da pessoa em situação de rua, que eu acho que é um dos motivos de um sofrimento muito grande para ela, né? Porque acaba ficando isolada do mundo, ninguém liga muito de conversar com ela, por isso que eu acho que o nosso trabalho acaba sendo tão essencial, da gente chegar e saber a história daquela pessoa, o que está acontecendo com aquela pessoa, porque ela está acostumada as pessoas passarem, né? Acho que a gente mesmo, às vezes, passa por pessoas que estão em situação de rua e, a gente anda, assim, a gente está acostumado já, né? Virou uma coisa que a gente está acostumado. Então, eu acho que essa questão da corporeidade ela vai para vários lugares, assim, tanto pelas marcas, né, da rua, quanto pela questão de o corpo virar um objeto, assim, o corpo que é um veículo de mundo virar um objeto, né, para os outros. E acaba sendo também o último recurso que a pessoa tem, né, muitas vezes. É a única coisa que ela tem que é inerente a ela. Então, enfim, é mais uma questão de sofrimento, eu acho. Pode falar, Mica. Eu acho que pode passar. Eu vou falar um pouco do meu caso. Ele vai ser rapidinho, só para fechar e a gente poder abrir. Eu atendi eu vou chamar ele de Breno. Ele tinha 28 anos e, para mim, foi um caso traumático. Por quê? O Breno ele era usuário de substância. E ele chegou no hospital por conta de uma tuberculose. Ele ficou internado na UTI durante 2 semanas. Por conta dessa tuberculose. E aí ele desceu para a enfermaria, que foi quando eu comecei a trabalhar com ele. E nessas 2 semanas que ele ficou internado lá no hospital, na parte da UTI, nenhuma psicóloga foi falar com ele. Então, a gente via muito, muito isso. As psicólogas indo falar, geralmente, com mulheres jovens, que não eram uma representação assim de pessoa em situação de vulnerabilidade mesmo. E as pessoas que realmente, não falando que as mulheres jovens não precisam, obviamente, mas as pessoas que estavam mais em uma situação vulnerável não recebiam atendimento. E foi quando eu cheguei na enfermaria que eu consegui fazer o meu trabalho com ele. E o Breno estava numa situação de abstinência muito grande, que só com a medicação não estava fazendo efeito, né? Tinha a médica que ia lá e tentava regular a medicação, mas isso não estava sendo suficiente. E aí, qual foi a estratégia que a gente pensou, né? Que eu pensei junto com a Isa, foi de tentar ao máximo vincular o Breno ao hospital. Dele sentir que naquele lugar ele seria bem cuidado, que ele seria escutado, que o sofrimento dele ia ser acolhido de alguma maneira, que ali ele importava.
E a resposta que a gente recebe do hospital não é bem assim, porque uma pessoa assim, ela está ocupando um leito, principalmente quando a gente pensa numa lógica de OS. Assim, eu falei que eu não ia falar mal. Eu falei que eu não ia falar mal, né? Porque, enfim, mas vamos lá. Principalmente quando a gente pensa numa lógica de OS. Eu acho que, para quem não sabe, eu não sei se todo mundo aqui sabe, as OS são as organizações sem fins lucrativos que se apropriaram do SUS, basicamente, porque o SUS foi vendido. E aí, cada OS controla algum lugar. Então, no meu caso, é a OS Nova Esperança que está controlando o hospital. O Einstein controla alguns lugares, enfim. Tem muitas, assim. E, numa lógica de OS, é um leito sendo ocupado, que poderia estar sendo ocupado por uma pessoa que não é usuária de drogas, que enfim, tem um outro significado na sociedade, que é produtiva. Então, o que aconteceu? Eu consegui achar o telefone da família do Breno. O Breno não era daqui de São Paulo mesmo. Eu passei para assistência social. A gente chegou a informar a importância dele ser vinculado ao hospital, a importância da família dele estar presente no tratamento dele, para ele dar continuidade ao tratamento. Porque se ele fosse embora, se ele evadisse, ele ia parar de tomar os antibióticos, ele ia parar de tomar os remédios e ele... Enfim, a gente não sabe o que ia acontecer. E toda semana que eu ia lá e conversava com ele, a gente tentava trabalhar a questão da culpa que ele sentia por ser um usuário de droga. Isso acontece muito. A gente escuta as pessoas falando que elas se sentem culpadas por usar a droga, que, ao mesmo tempo, elas não conseguem não usar, porque aquilo consome elas, né? Então, eu queria trazer um pouco também da questão da temporalidade na FENO, para juntar as coisas, né? Porque... O que acontece com a pessoa? A pessoa, quando ela está em sofrimento, na visão da temporalidade, ela está aprisionada ali em algum campo temporal. Então, ou ela está aprisionada ali no passado, com as coisas dolorosas remoendo ela, ou ela está ali aprisionada no presente, com a realidade que ela está vivendo naquele momento, que ela não consegue suportar, ou até mesmo as questões do futuro. O que ela vai fazer, quais são os projetos dela. Então, a droga entra nesse quesito. Ela entra para dar não só um alívio, mas para ocupar um lugar ali de meio que de consertar aquilo que está desestabilizando a pessoa, né? Daquilo que está fazendo com que ela sinta aquela angústia. E não é essa visão que os profissionais... Enfim, que eu acho que boa parte... Não culpabilizando os profissionais, de novo. São profissionais sobrecarregados, são profissionais que não estão... preparados ali, mas essa visão, não é essa visão que eles têm. As pessoas pensam que o usuário de drogas, ele usa drogas porque é uma opção dele, né? E não é isso que acontece. Então, a gente tentou trabalhar isso, que sentido que tinha a droga, como que a gente conseguiria modificar um pouco aquilo no contexto do hospital, que seria pela aproximação da família dele, por ele sentir que ali era um lugar de cuidado. A gente tentou até mesmo trazer livros para ele, a gente tentou trazer coisas para ele se sentir bem naquele lugar. Mas não deu certo, porque a assistência social não ligou para a família dele, e aí, enfim, ele não se sentiu bem ali e ele acabou evadindo. E uma coisa que me marcou muito foi quando eu cheguei na quarta-feira, perguntando que era um dos dias que eu ia, onde ele estava, né, por que ele não estava mais ali, me informaram, falaram, ele evadiu, mas é assim mesmo, esse pessoal evade. E aí você fica, como assim? Como assim esse pessoal evade, né? Que generalização é essa? Que falta de medidas estão sendo tomadas ali para não deixar a evasão acontecer, né? E, enfim, acho que só para... Eu falei um pouco disso só para mostrar a importância que a gente tem como psicólogo atuando com essa população, meio que advogando por essa população, né? Para estar lá para dar uma voz para elas, porque realmente eles não são escutados, eles são vistos igual a gente estava falando aqui, eles são vistos como pedaços de carne que estão ocupando leitos que não merecem estar ali, porque na lógica que a gente vive, na lógica capitalista, neoliberal, eles não são produtivos. Então, acho que é isso que eu queria falar um pouquinho. Eu queria fazer um comentário que é curioso, né, que as duas atuações, apesar de muito diferentes, têm muitas coisas em comum. Tem essa questão dos estigmas, que devem aparecer muitos nas tendas, por exemplo. Nos hospitais aparecem demais.
E tem uma questão que modifica um pouco, né? Porque mesmo o hospital, por exemplo, o setting, também é completamente diferente do que a gente aprende no padrão. Na tenda também é completamente diferente. Só que muda uma coisa, né? Que é o espaço que é o atendimento. Então, por exemplo, na tenda tem a rua. Eles estão no lugar deles. Eles estão vivendo no lugar deles. Eles estão... Tipo, vocês estão lá de acessório. Vocês são tipo não menosprezando, mas é como se fosse mais um arbusto ou uma... faz parte do todo deles já. Só que no hospital, não. É isso, é uma coisa muito desagradável, justamente por eles não poderem exercer a liberdade deles, não poderem viver a vida deles, porque eles não conhecem. E eles entram em contato com uma restrição que eles não estão acostumados, né? É aquilo que acho que a Gi disse, né? Tipo, cara, para gente que está acostumada, por exemplo, estar entre quatro parentes, estar numa casa, enfim, ter uma cor, enfim, um contorno, né? Digamos assim, é difícil. Imagina para quem vê como casa a calçada, tem uma rede na calçada, tem o cachorrinho, tem contato com a UBS, né? Enfim, eu queria saber de vocês, assim, né, Ju, Lucas, enfim, debater um pouco tudo isso, porque tem muitas coisas que se conversam, muitas coisas que são diferentes, e, enfim, queria saber de vocês também. Eu acho que, pensando um pouquinho isso que a gente está trazendo sobre o setting, né, a gente pode refletir bastante sobre isso, todo mundo. Eu vejo, pelo menos na minha prática, assim, que o setting ele é focado na relação, né? É uma relação com qualidade, né, com o paciente. Então, é o foco na relação mesmo, gente, independente do espaço que você está. Lógico, né, a gente se especializa, né, tem que fazer a faculdade, tudo certinho, mas, na prática mesmo, o que vai valer vai ser a qualidade da relação que você tem com o seu paciente, né? Então, não sei, Nise da Silveira, por exemplo, mesmo, ela trabalhava nas praças, né, com os pacientes, fazendo arte, enfim, né? Não tem esse setting rígido, né? O divã, né? Aquela coisa assim, né? Mais enquadradinha. Então, eu acho que isso é algo a se pensar para os profissionais, assim, da gente poder quebrar um pouco essa rigidez para poder aplicar a psicologia dessa outra forma também, né? Pensando na qualidade da relação com o paciente, né? Eu acho que é a qualidade da relação e é uma prática contextualizada. A gente não olha apenas... Acho que existem várias camadas de leituras, assim, muito influenciadas pela psicologia institucional, que é uma pessoa que está em situação de rua, ela tem N atravessamentos. É a cidade, é o barulho, é a poluição, é o olhar das pessoas... Enfim, assim, eu acho que é a transitoriedade. Então, tem pessoas que, ao mesmo tempo que estão em situação de calçada, elas fazem uma transição para um acolhimento institucional. Então, também elas estão acostumadas com essa lógica mais institucional. Me veio muito à cabeça assim, que como a gente parte do projeto também está dentro dos centros de acolhida, então esse ser de possibilidades que a gente fala... esse termo, né, o ser de possibilidades, a lógica institucional ela impõe uma possibilidade para esse sujeito. Então, a partir disso, existe um cerceamento da liberdade. Então, quais são as possibilidades que eu tenho como ser do meu projeto de vida ou existencial que eu posso realmente colocar ele em prática? Então, a institucionalidade ela diz, o modelo econômico diz. Como que eu quebro isso? É muito mais difícil, eu acho, para essa pessoa que, de certa forma, não teve condições tão favoráveis na existência dela, na biografia dela, para que ela pudesse olhar para um projeto existencial e de vida e dissesse assim, não, isso aqui é o que eu desejo fazer e é o que mais se cumpre, que faz parte desse ser integral. Então, as possibilidades, cada vez elas vão sendo menos diminuídas de acordo com o estrato social. Assim, para mim, isso é muito claro. Essa questão dos estratos sociais, como que essa pessoa vai se colocando nesses lugares, assim. Porque, provavelmente, antes dessa pessoa estar em situação de calçada, ela provavelmente morou na quebrada, em alguma periferia, e aí passou por uma escola
municipal, e aí ela, enfim, tem toda uma biografia que está demarcada e ela vai fazendo toda essa trajetória. Então, ela passou por espaços institucionais. A institucionalidade está muito presente na vida dela. Enfim, eu acho que é um pouco de algumas coisas que eu fui sentindo e percebendo. Me lembrei de uma coisa, ainda na fala da Júlia, sobre o setting, né, do foco na relação. Então, sendo assim, né, como isso aumenta as nossas possibilidades de atuação, né, dentro da psicologia de maneira geral. Só para comentar assim, uma questão histórica, assim, década de 60, assim, quando a psicologia entra no hospital, né, são os psicanalistas lá que começam a tentar trabalhar dentro do hospital, isso era mal visto, sabe? Era por conta desses diversos atravessamentos outros, né? E aí isso foi sendo uma coisa que engatinhando, assim, a psicologia foi construindo o seu espaço, assim, aos poucos, né? Então, acho que como ainda existe uma parte da psicologia que se atém só, né, a um consultório fechado, mas como, não sei, esse foco na relação, para mim, foi legal assim olhar assim, porque isso também pode sustentar outro tipo de trabalho, não, né, com acompanhamento terapêutico, por exemplo, né, que você, né, não sei, já tive uma experiência de atender uma pessoa numa praça, sentar com ele, né, no banco de praça, era lá que a gente conversava, sei lá, questões do passado, questões mais íntimas, talvez dê para colocar assim, né, enfim, só queria trazer isso assim. E teve uma coisa que você fala da desumanização. Uma das turmas que a gente atendeu, que a gente fez a oficina de trabalho dentro desse curso de gastronomia, muitos eram eu participei de 2 turmas, né? As 2 turmas repetindo esse fenômeno da desumanização. E aí eu até fiquei pensando assim de um estudo do quanto isso impacta nessa relação com a temporalidade, com a corporeidade, qual que é o impacto que esse fenômeno da desumanização tem para as condições de possibilidade desse sujeito, assim. E ela tem um impacto. Só que, não sei, não existem, ainda não consigo ver estudos que focam do como que esse olhar do outro sobre ele, do não humano, impacta nessa existência. Então, isso é uma coisa também que me vem assim. E a outra coisa do fenômeno da familiaridade que a gente comenta eu, enquanto profissional, vou me familiarizando à situação, ao ambiente ou a essa pessoa, para que como o Rogers fala, né, que o terapeuta ele é congruente no sentido de que ele também é uma pessoa, então essa relação é pessoa a pessoa. Então eu vou me familiarizando, essa pessoa vai se familiarizando comigo, essa relação vai acontecendo, e aí o movimento terapêutico vai se dando assim. Então eu também vejo muito nesse lugar também. É um comentário, e eu penso nisso que vocês estão falando, da relação terapêutica, né? E de uma certa crítica, né? Essa posição ortodoxa mesmo, né? Da psicanálise, de estar dentro de um lugar, assim. Isso também vem muito da gente entendendo que a psicologia não vai salvar a vida de ninguém. A gente não vai conseguir resolver a vida da pessoa que está em situação de vulnerabilidade, está em situação de calçada, nem da vida da pessoa que está dentro de um consultório. Só que a gente consegue se aproximar dela. E eu acho que ter consciência disso é muito importante, justamente porque é isso que faz, digamos assim, a nossa prepotência meio que desmoronar e a gente conseguir olhar para o outro de verdade, sabe? Então, entender quem é aquela pessoa, entender o que ela passa, se aproximar da vivência dela, para ver o que na vivência dela faz sentido uma intervenção, faz sentido falar, faz sentido acolher. Porque, muitas vezes, se você vai com essa posição, né, mais fechada, mais restrita, você acaba violentando o outro. Isso acaba virando uma violência e não um cuidado, né, com essa pessoa. Então, é muito interessante esse ponto que vocês levantam. Eu pensei nisso, assim, né? Como é importante a gente desestruturar um pouco essa figura da psicologia, de, tipo, não, eu estou numa tenda no centro e eu estou fazendo psicologia. Eu não estou falando de coisas existenciais com as pessoas, eu não estou entrando em traumas do passado, eu só estou conversando com ela, entendendo o que ela precisa e ajudando ela na medida do possível, assim, né? E eu acho que isso, no final, é o essencial, assim, é o fato primeiro, assim, do cuidado, sabe? Eu ia comentar
Eu acho que... Eu não sei se vocês sentiram isso também, né? Não sei como é que foi a experiência de vocês, mas eu acho que, para a gente, pelo menos das pessoas que eu conheço, que eu falo do meu núcleo de hospitalar, eu acho que uma coisa que a gente se deparou muito, pelo menos no começo, foi uma sensação de impotência, né? Justamente pelo que a Isa falou. Tipo, a gente percebe que a gente não vai salvar ninguém, que tem questões lá que não tem como a gente ajudar, não tem como a gente mexer, não tem como a gente fazer nada. E eu acho que dá um desespero, assim, no começo, né? Pelo menos me deu um desespero muito grande no começo. E eu acho que esse foi o legal do trabalho, assim, conseguir entender aonde que a psicologia estava ali, o que eu conseguia fazer, o que eu conseguia ajudar em alguma coisa, né? Mas que eu não ia salvar aquela pessoa, que tinha atravessamentos lá que não eram minha área, mesmo se fossem também, dificilmente eu ia conseguir mudar, né? Porque é uma coisa que está muito mais embaixo. Então... sei lá, acho que foi o Colpo que falou em alguma aula, tipo, que a psicologia é a arte da impotência. Eu acho que, nesse caso, faz bastante sentido. Eu também lembro de uma frase, não sei se foi o Heidegger que falou que a angústia é o nosso ser mais próprio. Então, para mim, acho que essa questão que vem da impotência, que vem dessa angústia quando você se abre para o outro e para uma situação que é econômica e transversal a qualquer um de nós, você está ali para além desse fazer ortodoxo, é angustiante. Então, para o terapeuta é angustiante estar nessa situação. Para o terapeuta é angustiante estar. E sair desse lugar do ser super-herói para o ser humano. Sim. Então, é essa relação humanizadora, onde a impotência ela é bem-vinda, onde eu estou ali sentado na calçada com o cara. Claro que as nossas expectativas são outras, porque é angustiante também sentir a injustiça. E a gente, para mim, assim, nesses 10 anos de estrada, eu já tive indas e vindas sobre esperança e desesperança, assim. E aí, quando eu fui para desesperança, eu fui para gestão, por exemplo. Eu tive uma transição de carreira. E aí eu voltei para psicologia. Então, acho que essa questão da impotência e da angústia, acho que ela vai sendo bem-vinda para mim, assim. Eu preciso sentir que eu estou incomodado, que não é normal, que é injusto e que essas coisas precisam estar vivas dentro de mim, porque eu sinto que se não estiverem vivas dentro de mim, vai ser um ser poste, que vai estar ali na minha frente como se não fosse uma pessoa, né? Que é o que acontece muitas vezes com os profissionais do hospital, né? A galera, enfim, que trabalha lá, que acaba pegando muito desses casos de uso de substância, principalmente, mas pessoas em situação de calçada, né? Como já chega e já vem com estigma, né? Aquilo tipo, não, é normal, eles evadem mesmo, né? Aquilo que a Esté disse, né? Então, começar a banalizar uma situação que não é para ser banalizada, né? A assistente social ficando brava porque a gente vai falar para ela e falar tipo, não, a vaga está vindo, a vaga no centro de acolhida está chegando. E ela já está de saco cheio de falar, mas não é sobre ela, não é sobre cara, ajuda essa pessoa que está na sua frente, sabe? Escuta ela, né? E é uma coisa muito rara, é difícil de ver alguém assim, sabe? No hospital, principalmente. Eu acho que isso é uma coisa que alimenta a gente quando a gente está exercendo, né? Saber que a gente está dando essa escuta para a pessoa, saber que ela pode confiar na gente para ela poder falar o que ela quiser. E que tentar transparecer ao máximo que a gente está vendo ela como uma pessoa mesmo, como um ser humano que está ali, que merece ser ouvido, que tem os sentimentos, que sente dor, que sente alegria. E um feedback que a gente recebe, às vezes, lá no hospital é isso. Muito obrigada por ter me escutado, sabe? A gente sai sentindo, eu não fiz nada. Tipo, o que eu posso... Justamente por isso, por ser atendimentos muito pontuais, a gente nunca sabe se vai ver a pessoa de novo, mas... uma coisa que a gente escuta muito é muito obrigada por ter me escutado, tipo, eu estou me sentindo melhor, só de ter alguém ali para que ela sabe, assim, que mesmo que você seja passageira ali, que você é da psicologia, ela sabe que tem alguém no hospital que enxerga ela, que entende ela como de igual, sabe? Não só mais um leito, mais um número, né? Então, queria trazer isso também. Eu passei por uma situação lá no hospital que talvez seja legal para ilustrar um pouco isso, acho que faz algum sentido, das assistentes sociais, assim. Tipo, elas são ótimas no hospital onde eu estou, mas isso é raro, né? Mas, mesmo assim, né, tipo, essa dificuldade delas de sustentar
essa escuta, sabe? Tipo, ver a pessoa em sofrimento, elas, às vezes, imagino que isso surja também como uma forma de defesa, assim, elas estão num ambiente muito intenso, assim, de muito sofrimento, né? E não são profissionais preparadas para isso também, né? Enfim, tipo, teve uma situação que depois de ir e voltar na assistente social, sei lá, pela 6ª vez seguida, perguntando sobre a mesma vaga e falando da importância dela conversar com a Júlia, né, sobre isso, ela me perguntou assim: nossa, será que não é bom você falar com ela sobre outras coisas? A gente está indo atrás da vaga, fica tranquila. Eu falei: não, tipo, entenda, não estou aqui para te cobrar, sabe? Eu estou aqui para escutar, né, a paciente, escutar o que ela tem a dizer, o sofrimento dela, qualquer que ele seja. E, atualmente, esse é o maior sofrimento dela, sabe? Por isso que eu estou nessa questão junto a ela, sabe? É ela que está trazendo essa questão, não sou eu, e não estou querendo te cobrar também no sentido de falar, nossa, faça seu trabalho logo. Estou querendo estar junto com você nesse processo, sabe? Que a gente possa dar um contorno para isso, assim, para a paciente, para como ela está se sentindo para além dessa espera de vaga, né? E, enfim, até sugeri que eu fosse junto a ela, que a gente fosse junto falar sobre isso. Ela não topou, mas tentei. Mas, sei lá, acho que é uma situação um pouco interessante. Assim, tem outra situação também, foi nesse mesmo dia, com essa assistente, que ela trouxe para mim assim uma fala um pouco assim do impessoal, assim, de tipo, olha, quanto mais a gente falar para ela, mais ela vai ficar desajustada. Quanto menos ela souber, melhor. Tipo, é um jeito de se desresponsabilizar, né, um pouco da situação. E aí eu tive que trazer à tona a palavra da paciente, assim, tipo, e o que ela mais repetia é: quero conversar com o assistente social, sabe? Tipo, olhar um pouco para o óbvio também, sabe? Que ela falava e repetia, mas aí e contei isso para ela, né? Aquela frase assim que ela diz que fica feliz quando os profissionais vêm visitar ela. Enfim, acho que trazer a palavra do paciente também faz parte da nossa atuação também, né? Só queria falar que, assim, eu fico muito feliz de ver vocês fazendo essas reflexões, porque é isso, né? A gente acompanha processos, né, na preceptoria, e que vocês estão conseguindo entender, né, e desconstruir mesmo esse fazer da psicologia, assim. Eu acho que estar em espaços como o hospital ou como projetos sociais, como o SP Invisível, é uma coisa muito importante, muito formativa enquanto profissional, porque é isso, tira a gente daquele pedestal que colocam a gente, sabe? E faz com que o nosso trabalho seja mais humanizado, seja mais próximo do paciente, seja sem muitas regras, sem muitas barreiras, e que só deixe as coisas aparecerem, assim, sabe? E como também é possível transformar essa impotência em potência, né? Porque, cara, você está no hospital, tipo, é difícil, cara. Tipo, às vezes o paciente não estou a fim de falar com você, tchau. E você fica, tá bom, né? Beleza, vou embora daqui, então. Aí você sustenta o silêncio, né? Daí você sustenta o silêncio, vai chorar no banheiro, né? Daí depois fala com a preceptora, vai para um próximo atendimento, né? Mas como que isso também tem um sentido bom na atuação, né? Na nossa profissão, assim, né? No sentido de que, tipo, tá tudo bem também. As pessoas não querem falar com a gente, ou a gente se sentir impotente, porque a gente realmente é. Eu acho que não tem nenhum lugar que a gente não seja. Tipo, e é meio até esquisito, né? Eu me formei 1 ano aí formada, né? E daí eu me lembro que eu acabei de me formar e fiquei pensando, nossa, quando será que eu vou ser 100% psicóloga, né? Eu falei para mim psicóloga, daí ela tipo não falou nada, né? Porque, enfim. E daí depois agora eu vendo, eu tipo, nossa, eu nunca vou ser, tá ligado? Nunca vou ser. E é sobre isso também, é sobre não ser, né? E achar que vai ser e depois se arrepender e falar, não, me lasquei. Enfim, né? Mas eu não sei se vocês gostariam de falar mais alguma coisa. A gente tem um tempinho ainda. Mas daí a gente pode abrir para perguntas também.
Mas é isso. Então, antes de abrir para as perguntas, eu queria encerrar a mesa de hoje. As referências aqui, né, gente? Acabou? Ah, tá bom. Acabou. Beleza. E é isso. Muito obrigada, gente, pela discussão. Acho que foi muito rico, foi muito importante. Foi muito especial mesmo, assim, ver vocês, alunos, aqui em cima também. Eu acho que a gente vai desconstruindo esses lugares também que são acadêmicos e também ver os meus colegas que fazem trabalhos incríveis aqui, conseguindo passar a palavra para todo mundo é demais também. Obrigada por aceitarem o convite. E a Semana de Psico agradece vocês todos. Alô? Agora a Thaís vai passar com as perguntas. Quem tem perguntas? Ele tem. Ela também, tem várias. Todo mundo já se inscreveu para pegar o certificado? Boa noite, parabéns pela mesa. Eu queria saber um pouquinho ainda no que o Vitor e a Isa estavam comentando sobre como o papel do psicólogo hospitalar é visto em relação aos outros profissionais de saúde. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho quais são esses paradigmas, os preconceitos, como vocês estão vendo isso atualmente no estágio. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Quais são, além dos assistentes sociais, os médicos, as enfermeiras, como o psicólogo hospitalar é visto atualmente exercendo esse papel dentro do hospital. Obrigado. Eu acho que, para mim, não sei, o hospital como instituição, né, ela é muito médico-centrada, né? Então, eu enxergo isso claramente, assim, que o médico é a pessoa central ali naquele ambiente. A ele a gente deve perguntar se quer fazer algo com o paciente, deve pedir permissão, né? Ele que dá a palavra final, tanto da hipótese diagnóstica do paciente quanto de sua alta. Então, não sei, isso é uma coisa que para mim, inclusive, faz muita diferença, assim, qual médico está tratando o paciente para ver se eu vou ter uma relação boa com ele ou não. Acho que, historicamente, tem alguns médicos que gostam mais da gente, outros menos. E a gente é uma coisa que é construída também, sabe, essa relação. Acho que é uma coisa que a nossa professora fala bastante, assim, né? Eu acho que ter uma equipe multi, porque os hospitais seguem a lógica da equipe multi, né? Ajuda muito, porque acho que descentraliza também um pouco da questão da medicina, né? Pelo menos nos hospitais públicos a gente atua muito em conjunto, assim. Então a gente tem uma liberdade de nós irmos falarmos com a assistência social, se a gente quiser, ou irmos falarmos com a Nutri, né? Então isso ajuda um pouco, assim, mas geralmente chamam a gente quando tem paciente dando problema, né? Paciente causando, assim, por assim dizer, né? Não, total. Eles são parceiros importantes, né, de outras áreas. Mas eu acho que aos pouquinhos, né? A gente vai construindo o nosso espaço lá dentro, assim, na medida que a gente vai atuando e solucionando o que eles veem como problemas, assim, né? As demandas chegam para a gente às vezes, tipo, ele não quer aderir ao tratamento, vai lá falar com ele, vai convencer ele a fazer tal coisa. A gente, pode deixar, vou lá conversar com ele. E a gente vai conversar com a pessoa, parece uma coisa totalmente diferente do que a pessoa falou, mas que muitas vezes compõem para que, não sei, se pensam em novas formas. Assim, a gente tenta trabalhar em conjunto e trazer reflexões também para os profissionais, sabe? Eu acho que é assim que eu vejo assim, um pouco a nossa situação. Uma coisa muito legal que rolou lá no Bela Vista foi a gente fez uma palestra sobre o Setembro Amarelo, que a gente reuniu várias pessoas da equipe multi lá com a gente. Então, tinha gente desde que ficava na recepção, ali recebendo, né, os familiares, os pacientes, até, enfim, médico, tinha patologista, tinha todo mundo lá. E a gente consegue trazer um pouco também do papel fundamental da psicologia ali para o processo do paciente no hospital, desde o momento que ele chega até o momento que ele se engaja no tratamento, que vai passando todo o processo da doença dele. Então, eu acho que isso também são algumas iniciativas assim legais que tem, né? Pelo menos lá no Bela Vista, né? Mas eu também vejo que isso é muito uma questão que
perpassa muito a instituição, né? Claro, a gente trabalha em hospitais do SUS, então tem essa lógica da equipe multi, né? Mas o perfil institucional de cada hospital dita muito como a gente vai conseguir cuidar daquele paciente, né? Então, tem perfis mais restritos, tem perfis mais abertos, e isso pode ajudar ou não a gente. Por exemplo, lá no Bela Vista, eles são bem abertos com a psico, assim, pelo menos a equipe num geral. Assim, quando a gente vai falar com alguns específicos, é mais difícil. Mas as pessoas gostam da gente lá, elas se importam, né? Mas daí você vai, por exemplo, no Hospital do Rim, que é um hospital que não tem equipe de psicologia fixa, só os estagiários e eu, a gente vai lá, né? É muito mais difícil, assim, a gente não consegue, muitas vezes, fazer o que a gente quer fazer porque a equipe não liga para a gente, né? Então, tem muito dessa lógica institucional e do perfil de cada instituição, porque cada instituição tem um perfil muito específico e isso molda o grupo também, molda a forma como aquele profissional vai atuar naquela instituição, sabe? Então, por exemplo, eu vejo a galera do Sorocabana e do Bela Vista, principalmente, tendo muito mais entrosamento com a equipe multi e conseguindo fazer as coisas e ter mais essa integração de todos os profissionais, né? Mas, por exemplo, no Hospital do Rim, elas já não conseguem tanto, mas não porque é uma falta de capacidade, mas uma falta de possibilidade mesmo. Só que, por outro lado, a equipe em si de estagiários tem uma comunicação entre si excelentíssima. Tipo, uma gestão de equipe, assim, autogestão, assim, cada estagiário, não, atendi tal paciente, fui para tal lugar, fiz tal coisa. Gente, atendam fulano de tal, sabe? Fazer busca ativa de paciente para todo mundo conseguir atender, ter atendimento, porque a gente não tem esse suporte da equipe. Então, assim, cada instituição molda muito como que a gente vai atuar, como que a gente vai intervir, como a gente vai cuidar do paciente, assim. Mas eu acho que sempre tem uma coisa positiva, assim. Eu fico feliz que lá no Hospital do Rim eu tenha percebido isso, assim, porque eu estava meio descrente, assim, nossa, a galera não liga muito para a gente e tal. Mas, olha, um grupo que foi formado e que está numa comunicação entre equipe excelente, com certeza vai continuar isso na vida profissional, assim, sabe? Oi, gente, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a fala de todos e queria perguntar um pouco sobre o título. Por que vocês escolheram o termo pessoas moradoras de áreas livres? Assim, foi um termo que eu nunca tinha visto. E por que a escolha desse termo e não pessoas em situação de rua, por exemplo? Amei o termo também, viu? Achei muito bom. Então, é meio curioso, né? Porque até quando a gente foi fazer a reunião de alinhamento da mesa com todo mundo, o Lucas falou, nossa, mas eu normalmente uso pessoas em situação de calçada, né? Então, é um termo que varia muito, assim, né? Mas, pelo menos, no hospital, porque a gente tem um prontuário de cada paciente, então, no hospital, a gente acaba... Eles mudaram a nomenclatura para essa acolhimento de pessoas de áreas livres, pessoas de áreas livres, para... numa tentativa de desestigma... Como fala? Isso aí. Tirar o estigma. Tirar o estigma, boa. Tirar o estigma da vivência dessas pessoas na instituição, assim, né? Então, mudou quando eu estava no Bela Vista, até. Tá, antes era população de rua, algum nome mais direto, assim, né? Daí, do nada, eu vi área livre. O que é isso? Nunca tinha ouvido, né? Daí eu fui perguntar para uma enfermeira, ela, a gente mudou, porque as leis e tal. Achei interessante, sabe? Acho que também é pela linguagem que a gente vai mudando a forma de ver as coisas, né? Então, acho que foi um termo legal. Eu até achei interessante também, se quiser falar também sobre esse termo de situação de calçada também, que eu gostaria de saber. Até uma coisa que eu estava para te perguntar. Então, eu, na verdade, eu não sei de onde que eu tirei isso, para falar bem a verdade. Porque quando a gente foi desenhar a gente fala ecossistema porque a gente, enfim, é um nome meio complexo, mas é porque realmente é um ecossistema. Primeiro que a assistência sempre vai dizer que é situação de rua para uma militância para dizer que morar na rua não é um direito, né? Então, estar em situação de rua é porque aquela pessoa é transitório. Então, a ideia é que ela vá para um acolhimento institucional, que ela vá para uma autonomia e aí ela realmente possa
migrar para uma moradia digna, vamos pensar assim, né? Então, a situação de calçada é porque a pessoa está em situação de calçada, ela vive na calçada, né? Está em situação, ela não mora numa calçada, né? Então, esse termo provavelmente deve ter em algum lugar, né? Porque eu não sou um cara tão criativo assim para criar esse termo, eu só preciso pesquisar onde, mas isso foi uma ideia que surgiu junto, pensando como que a gente vai fatiar a problemática da situação de rua e como a gente vai trabalhar com os perfis da população em situação de rua. Então, existe um trabalho para a população em situação de calçada, existe um trabalho para o acolhimento institucional, que acho que é uma coisa que é transversal a essa mesa, porque o centro de acolhida também, pensando no que você falou, né, na questão do trabalho no hospital, a gente, quando a gente trabalha muito em rede. Então, quando a gente vai propor algum tipo de trabalho em rede, depende muito de como é a gestão do centro de acolhida. A gente tem mais facilidade com alguns centros de acolhida e menos facilidade com outros. Então, isso também, assim, depende, o perfil também dos profissionais lá também nos atravessam. Então, esse termo, e aí tem a autonomia, porque na política de assistência tem as repúblicas, que aí é para pessoas que já têm uma renda mais fixa, e a república é um outro modelo institucional, onde elas têm cozinha coletiva e por assim vai, e a autonomia que já seria, tipo, a gente nem trabalharia, né, porque a pessoa já tem autonomia. Oi, boa noite. Lucas, você falou dessa questão da autonomia, e aí eu não sou da psico, caí de gaiato aqui, mas é uma curiosidade de entender como que fica essa socialização nesse processo, assim, quando elas entram nesse período de autonomia, porque vocês falaram muito sobre a desumanização e etc. Então, eu queria entender como que, depois elas conseguirem um trabalho, uma moradia, etc., como que fica elas mesmas irem restaurando esses vínculos com outras pessoas, amizades ou famílias, enfim, recomeçar meio que do zero essa questão da socialização. Eu acho que a lógica institucional ela é uma moeda de duas caras, assim. Então, ao mesmo tempo que ela cerceia as possibilidades, ela também oferece possibilidades. Então, a gente vê o outro lado da moeda. Então, as pessoas que foram vinculando ao projeto, eu falo um pouco da vivência que a gente foi tendo, elas vão construindo outras relações. E aí a socialização vai vindo a partir disso. Se ela tem algum vínculo familiar preservado, isso ajuda muito ela no sentido dessa socialização, porque essa palavra até é um pouco, dá para ser contestada, assim, né? Porque acho que ela vem muito de um olhar muito do egresso prisional, né? Que ele está institucionalizado, ele vai ser ressocializado. Então, essa palavra, a gente não consegue entender o que é esse social. Mas esse olhar desses novos vínculos, o que a gente vê de pessoas que vão saindo da situação de rua, vão para acolhimento institucional, aí vai para uma autonomia parcial, e aí consegue, sei lá, um aluguel, por assim vai, porque a moradia em si ela é muito difícil, muito custosa, ela vai a partir dessa relação institucional, aí ela vai a partir no trabalho ela consegue outras relações, aí ela tem outras amizades, ou o grupo que estava no centro de acolhida, eles formaram pessoas ali que foram se ajudando, e aí ele consegue ir para esse patamar de empregabilidade e moradia. Então, essa socialização ela vai meio que sendo permeada por novas relações e por vínculos sadios familiares. Oi. Bom, gente, é muito legal, primeiramente, super importante o tema e poder acompanhar e escutar de vocês. Eu queria saber se vocês têm algum relato, alguma experiência sobre internação compulsória. Então, por exemplo, alguma pessoa em situação de rua que faça um uso intenso de substâncias. Se vocês já acompanharam isso, da pessoa ser retirada daquele lugar, talvez contra a vontade dela, e se vocês têm algum relato disso, e como vocês entendem isso, como a fenomenologia também entenderia isso, se pode ser uma solução, se em algum caso, ou se não é. Eu participei. Eu comecei a atuar com população em situação de rua e a questão da drogadição em 2015, 2016. Não sei se vocês lembram que teve o programa de Braços Abertos e o programa Redenção. Um era do governo do Estado, outro era
municipal, que foi na época do governo Haddad. E aí, o Projeto Redenção tinha algumas medidas de internação compulsória. Porque eles fizeram um estudo na Cracolândia, na época, de pessoas que poderiam morrer ali, tinham feridas expostas, e elas não conseguiam algum tipo de tratamento, e aí elas eram internadas compulsoriamente. Agora, eu necessariamente, ver a pessoa sendo internada compulsoriamente, eu via relatos familiares. De mãe, que, por exemplo, às vezes eu fazia alguns atendimentos lá em 2015, 2016, nessa época, na rua Helvétia mesmo, na época que a Cracolândia era lá. Então, eram relatos de mães que buscavam medidas para que o filho fosse internado. E aí tinha medidas das pessoas pegarem mesmo a pessoa lá e serem jogadas. Mas era medida protetiva familiar, na época. Juridicamente, eu não sei como isso acontece, mas isso eu já vi acontecer, porque era um pedido familiar. Agora, parecia na época que quando a família se posicionava, a medida acontecia. Agora, quando era uma pessoa que estava ali na Cracolândia, na época eles fizeram estudos que eram 30 pessoas que, se não tivesse uma internação compulsória, morreriam naquele lugar porque elas estavam com debilidades físicas. Não, parece que não acontecia assim. Então, tem um jogo aí institucional e de relações que é meio desconhecido da minha parte, assim. Mas isso acontecia muito, porque a mãe falava, meu filho está usando crack ou está usando cocaína e ele está se matando e ele está atentando contra a própria família, então a pessoa era internada. Eu acho que uma coisa que a gente vê muito... vê muito não, desculpa, não vi muito, vi lá da minha experiência. A atuação do consultório de rua com essas pessoas que estão assim, com questões muito complicadas e são usuárias, né? O consultório de rua faz esse trabalho de tentar ao máximo com que a pessoa vá procurar ajuda, assim. Então, encaminhamento para um hospital, para um BS, para uma UPA, alguma coisa assim, sabe? Mas pelo que a gente estava discutindo na questão sobre drogas, a FENO não acredita muito nisso, sabe? Acho que pela questão do ambiente, né, da internação compulsória, porque não é um ambiente ali real, não trata também as questões reais por trás da droga, né? Você vai internar compulsoriamente, a pessoa, depois que acabar o tempo de internação, o que ela faz com isso, sabe? Como é que ela volta para a vida dela, né? Mas eu lembrei disso, que é muito importante a atuação do consultório de rua, porque eles conseguem fazer essa mediação, esse trabalho ali do tratamento da questão da droga e para que a pessoa procure ajuda assim por outras questões, né? Foi só um comentário. Eu acho que tem que pensar o caso muito individualmente também. Então, o Lucas diz que, por exemplo, a pessoa está tentando contra a própria vida. Se ela não fosse, por exemplo, internada compulsoriamente, ela ia morrer, né? Aí é um caso, né? Mas também a gente tem que pensar os impactos dessa internação na vida da pessoa, porque não adianta ela ser internada, por exemplo, e voltar para o mesmo lugar que ela estava, ou ser um ato de violência. Eu não lembro onde eu vi isso, mas é um caso bem extremo, assim, que eu não sei, acho que foi uma supervisão que eu vi, enfim, que era um menino que usava maconha, fumava maconha, e acho que ficava meio chapado o dia inteiro, assim, e a família era muito religiosa, né? Falou, o meu filho está tentando contra a própria vida, ele não tem que ser internado porque ele vai morrer, e ele foi internado compulsoriamente umas 4 vezes por conta de uso de maconha, né? E como essa internação fez mal para esse garoto, né? Como que o desenvolvimento ele tinha, acho que esquizofrenia, um quadro de psicose, alguma coisa assim. Mas como que essas internações foram cada vez mais impactando na saúde mental dele, né? E de como isso também foi, de acordo, né, pensando todo na biografia dessa pessoa, né? Como que isso foi impactando, como que isso foi afetando, né? Então, é isso, a fenomenologia vê, tipo, o que essa pessoa quer para a vida dela? Claro, tem níveis agudos de uso de drogas que ela não consegue pensar muito sobre isso. Mas é isso, a rede está aí para isso, é o consultório na rua, são os médicos que estão lá, o SP Invisível, são esses programas sociais que vão lá e estão atentos a essa população. Esse programa que você tinha falado, né, que é o de Braços Abertos, que era do Haddad? Era o de Braços Abertos, que ele tinha uma dinâmica intersetorial, e aí tentar conversar com todas as secretarias
Então, eles faziam um mapeamento ali da região da Helvétia, e algumas pessoas elas iam para o hotel e fazer trabalho, né, que era varreção, e recebiam um dinheiro por dia, e tinha um mapeamento, que eram essas pessoas que estavam ali num quadro bem... como que eu posso dizer? Quadro quase para morrer, assim, que não conseguia ter cuidado, as pessoas não conseguiam ter uma abordagem ativa e talvez realmente precisariam de ter essa internação. Agora, o que acontece é que a rede ela é meio esfacelada. Então, você vai lá, interna a pessoa e aí, tudo bem, agora ela vai para onde? Como que acontece como que eu penso esse projeto de vida dessa pessoa de uma forma em que a porta de entrada e saída, até a porta de saída, ela é pensada em conjunto e em etapas. Então, isso não acontece na rede. E eu acho que é muito difícil também acontecer. É possível, é uma utopia, mas é muito difícil porque você tem uma cidade de, sei lá, 11 milhões de pessoas. Sim. E aí como que um hospital vai se conversar com o centro de acolhida, o centro de acolhida tem 200 pessoas, o psicólogo está morrendo, porque ele tem que atender 200 pessoas, ele tem que ser referência de 60. Então, a coisa assim, é uma dinâmica social muito complexa. Acho que aí entra também a questão da redução de danos, né, que tinha nesse programa do Haddad, porque você dava casa para a pessoa, que era a questão do hotel, né, e ela podia optar ou não por trabalhar, só que acho que era uma coisa assim, não era? A maioria deles optavam por trabalhar, e aí a questão da socialização e entrando no lugar da droga, né, um pouco assim, e nesse papel da redução de danos também, que é uma coisa que a gente vê muito na Sodeli, na Fenô, né. E esse estigma... desculpa. Não, você vai falar desse... não, e esse estigma também, né? Tipo, tá, a pessoa tá usando drogas, isso é uma coisa danosa para a pessoa, né? Mas se ela fizer um uso... e daí você vai lá, ela usa crack, ela tá mal, enfim, ela fica com esse efeito, assim, mas assim, você vai ver a pessoa, ela tá trabalhando, ela tem amigos, ela retomou o contato com a família, ela tem os cachorrinhos dela, ela está lá vivendo a vida dela. E uma parte dessa vida é, sei lá, usar crack, né? Então, como também tem um estigma aí com o uso de drogas, né? Não estou falando não romantizando o uso de drogas, porque é bem difícil, né? Mas por que a gente tem que focar tanto nessa pare de usar drogas? Por que a gente não foca em, tipo, vamos reestruturar a sua vida, vamos entender o que falta na sua vida, vamos tentar formar vínculos, rede, né? Então, fico pensando muito nisso, sabe? O que o Vitor ia falar? Acho que só vale também... acho que vale, né, só não comentar também sobre os CAPs, né? Tipo, estagiei também no CAPs AD, que são serviços territorializados também, né? E gratuitos, de portas abertas, que partem, né, do princípio também do cuidado utilizando a redução de danos, né? Que basicamente pensa em favorecer a autonomia daquelas pessoas, né? E pensa em soluções, né? Ou caminhos, projetos relacionados também ao que a pessoa quer, sabe? Ao processo dela de relação com esse uso, com essa substância, mas é uma coisa pensada a mais longo prazo, né? E mais caso a caso, né? Uma coisa mais complexa, que, enfim, tem uma potencialidade muito grande. No CAPS, enfim, que eu estagiei, grande parte das pessoas que frequentavam lá eram pessoas em situação de rua. Mas, enfim, é um caminho possível, é um caminho que é feito, embora não esteja sendo muito valorizado, né? Atualmente, aí, as comunidades terapêuticas estão aí, né, recebendo financiamento estatal enorme. Mas acho que isso, né, essa ideia da internação compulsória entra como uma solução fácil, sabe? Uma solução simples para um problema que é muito mais complexo, sabe? Na verdade, eu só... Tá dando para ouvir? Eu só queria fazer um comentário sobre isso, que é pensar na relação das OSs com essas questões até do CAPS, assim, porque trabalhando lá na Cracolândia, ouvi relatos de pessoas que, tipo, que tem esse movimento da polícia na Cracolândia de fazer a limpeza e aí, tipo, move as pessoas de um lado para o outro. Nisso tem violência, os policiais tiram pertences das pessoas que estão lá. E elas se sentem muito desamparadas. E aí eu ouvi relatos, assim, né, não estou dizendo de fontes super confiáveis nem nada, mas de pessoas de lá
que nesse processo, tipo, vem a galera do CAPS e oferece internação, por exemplo. Então, tipo, é uma internação que não é compulsória, mas nesse processo das metas e tudo, tipo, qual que é o que a gente está oferecendo como agente de saúde, assim. E não individualizando essa questão, tipo, não é o funcionário do CAPS que tem culpa, é essa lógica das metas, essa lógica da internação e, tipo, dos números, enfim, ter consciência disso. Até fico pensando no nome da OS que gerencia, porque é a do Redenção, que é esse da área da Cracolândia, é a Nova Esperança. Tipo, o nome do CAPS é Redenção e a OS é Nova Esperança. Tipo, toda essa... Não é isso, eu não tenho dados para dizer que é exatamente relacionado a isso, tipo, uma ideologia de salvação, mas eu acho que dá um pouco a entender isso, assim. É só esse comentário. Quando você começa a fala da precarização das relações. Isso para mim é muito forte, assim. Então, o que está em voga não é o projeto de vida dessa pessoa, não é o como ela estabelece a relação com a droga, qual que é o simbólico, né? Qual que é o sentido que ela dá para essa relação? Não é isso que está em jogo, né? O que está em jogo é se é a política X, Y, Z, ou se é a intervenção Y, Z, ou se é a meta que eu tenho que estabelecer. Assim, o sujeito ele está de escanteio. Exato. Mais alguém? Legal, gente. Foi um papo legal, né? Caramba. Legal. Vocês estavam todos nervosos. Ai, o que eu falo? Não sei. Deu tudo certo, né? Foi ótimo. Então, acho que, como não tem mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrando a mesa de hoje. Muito obrigada a todo mundo que veio, que participou, que comentou, que, enfim, ajudou a gente a construir essa mesa, né? Não são só os palestrantes que fazem a apresentação, mas são os ouvintes também que participam e ressoam também nesse momento com a gente aqui, que fazem esse momento tão legal, né? E avisando que a semana ainda não acabou, ainda tem amanhã e depois de amanhã de palestras. E dando ênfase para a palestra de amanhã, né? O título é Saúde, Doença e Tecnização. O impacto do fim do mundo sobre o cuidar. Então, vai ser temática sobre ecofenomenologia, sobre a tecnização do mundo, então, como as coisas, enfim, sobre a nossa modernidade. Vai ser bem legal, convidados super interessantes. E vai ser um auditório diferente amanhã. Vai ser no 239, auditório 239 amanhã. Está tudo na nossa programação lá no Instagram, tá? Então, qualquer dúvida, se não lembrarem o número, é só lá no Instagram, está tudo certinho lá. E é isso, eu queria agradecer a todo mundo novamente pela presença, pela mesa, pelas trocas, ao público por terem vindo. E, gente, tem livros, né? Livros da ABD, da Via Verita. O Léo, nosso marqueteiro oficial. Comprem, ele falou comprem. Porque isso ajuda vocês, né, para terem mais conhecimento e também ajuda a gente, porque a gente ganha uma comissãozinha, né, pequena, né, porque, enfim, mais uma comissão para a gente continuar fazer o evento acontecer aqui, né. Então, é isso, viu? Parabéns.